Tá me ouvindo, Michele? Tá dando pra ouvir, Michele? Já já a gente começa, tá bom? Oi, Lídia. Oi, Reni, tudo bem? Oi, Ale. Já já a gente começa, tá bom? Oi, Adriana. Hoje eu tô sabendo tudo o nome de vocês. Porque os nomes no Instagram são esquisitos, né? A Tereza. Não, não é a Michele que tá aí, é a dona Edna que tá aí, ó. Já tô confundindo você com a Michele. Ah, o de autocompaixão, então, ó. Oi, gente, ó, eu tô fazendo que nem a Paula fez aquele dia. Boba. Ai, meu pai do céu, como é que eu tiro isso agora? Ai, como é que tira? Pronto. Então, ó, o de autocompaixão, a gente vai continuar, assim. Só que a Paula teve uma complicação de horário e aí a gente vai trocar. Então, as minhas lives eu vou fazer, né, que a gente combinou, eu vou fazer desse livro. As minhas lives desse livro, a gente vai começar, dona Edna, que a gente vai começar hoje, mas elas vão acontecer às terças-feiras às 20 horas, um pouco mais cedo. E a live de autocompaixão vai ser nesse horário, às quintas, eu e a Paula. Então a gente vai inverter, porque a Paula vai precisar da terça-feira, tá bom? Então, acho que a gente pode começar hoje assim, ó, ao longo do estudo do livro, a gente vai fazer algumas práticas e tudo mais, mas hoje, para não falar que a gente não vai fazer prática, Viva Bem, eu vou falar mais dele. Jack, eu te dei aula na Unipaulistana, não dei? Pelo teu nome, o nome do Facebook é o mesmo, eu acho que eu te dei aula lá na Paulistana, eu lembro de você. Sim, então as lives do Viva Bem serão às terças às 20 e as lives do Autocompaixão às quintas às 21. Mas eu vou deixar isso explicado lá para vocês no Instagram, tá bom? Olha só, para vocês verem que mindfulness não precisa ser nada sofisticado, a gente vai fazer uma pequena prática assim. Eu não vou chamar de boba porque boba é pejorativo, né? Mas assim, ó, eu só vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou tocar uma sineta 3 vezes.
Só que a cada vez que eu tocar a sineta, vocês vão manter a atenção de vocês no som até ele terminar. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês encontrarem uma postura que seja cômoda para vocês, confortável, uma postura alerta. E aí vocês vão fechar os olhos de vocês e eu vou tocar o primeiro sino. Quem tiver de olho fechado pode abrir os olhos. Essa é uma prática bem simples de aterrissagem no momento presente. Muito, muito simples mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos começar conversando um pouquinho sobre o livro. Olha, quem tiver interesse em comprar, eu não sei onde que vocês compram, na verdade. Eu comprei na editora Palas Atenas, aqui em São Paulo, mas eu acho que é fácil comprar pela internet, tá? O quê? Não o quê, dona Edna? Não quer falar nada, tá bom? Então, eu acho que é tranquilo para vocês comprarem esse livro pela internet, né? Então, nas próximas semanas, a gente vai conversar sobre ele. Então, hoje eu queria contar um pouquinho, que na verdade já é o primeiro capítulo do livro, contar um pouquinho a história da Vidyamala Bhatt e como que surgiu a Breathworks, né? Contar um pouco da experiência dela. Oi, Bianca. Contar um pouco da experiência de vida dela com dor e a doença e como que a partir da experiência dela com a dor e a doença surgiu um programa de manejo de dor crônica baseado em mindfulness, né? Então, assim, vocês vão me ouvir falar muito de Breathworks e Respira Vida Breathworks. Então, o que acontece? A Breathworks surgiu na Inglaterra, em Manchester, criada pela Vidyamala e por mais 2 pessoas. E daí, uma pessoa chamada, é o nome budista, né, o Dharmakirti, ele fez a formação lá com a Vidyamala e, tipo, abriu uma filial, né, da Breathworks na Espanha, que se chama Respira Vida Breathworks. E hoje a gente tem Respira Vida Breathworks no México, a gente tem aqui no Brasil também, né, hoje a gente tem a formação do Respira Vida aqui no Brasil, e eu fiz uma parte da formação do Respira Vida aqui no Brasil e vou terminar minha formação na Espanha em setembro, se tudo correr bem. Setembro não, agosto, né? Se tudo correr bem. Então eu tive muita vontade, assim, de conversar com vocês sobre as coisas que eu tô estudando e as coisas que eu tô experimentando, né? Então, vocês podem fazer pergunta aí no meio, tá? E justamente esse livro, ele vai contar um pouco disso, né? Como é que a gente usa a atenção plena, o mindfulness, no manejo de dor e doença. Então, assim, eu sempre vou ler alguns poemas aqui para vocês, porque o livro ele é recheado de poema. Então, ele já começa com um poeminha assim do Rumi. O Rumi, ele é da época da Pérsia, né? Não me lembro o século, não sou boa com datas, não. E ele era da tradição Sufi. E ele é muito conhecido no meio mindfulness, né? O Rumi. Então, ela abre o livro com o seguinte poeminha.
Não olhe para trás, meu amigo. Ninguém sabe como o mundo começou. Não tema o futuro. Nada dura para sempre. Se você ruminar o passado ou o futuro, você perderá o momento. Então, assim, a Vidyamala, na história de doença e dor dela, ela fez uma grande descoberta, né? Que foi a descoberta da atenção plena. Vou pegar aqui, gente, ó. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que tem nesse livro. A Karina, oi Karina, saudade. Só para vocês terem uma ideia do que tem nesse livro, tá? Então, assim, a parte 1, ela vai contar a história de vida da Vidyamala, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Vai falar um pouquinho do que é a dor, né? As descobertas mais recentes, né, com relação à dor e como estabelecer um novo relacionamento com a dor usando a atenção plena. Né? A base do livro é essa. A parte 2 do livro vai explorar a atenção plena e como ela pode levar à totalidade, mesmo que o nosso corpo esteja ferido ou doente. A parte 3 vai explicar como voltar para casa em seu corpo por meio da consciência na respiração e nos movimentos conscientes. Aí a gente vai fazer algumas práticas, né? Na parte 4 a gente vai aprofundar na meditação. A parte 5, nós vamos ver práticas formais de meditação. E a parte 6 vai mostrar pra gente como é que a gente pode levar a atenção plena para a nossa vida diária. Então, assim, nós vamos ter aula aqui porque eu não consigo fazer de outro jeito. Então, eu vou dar aula pra vocês, se vocês não se importam. E lógico que a gente vai conversando, né? Aula interativa, por favor, não gosto de falar sozinha. O ruim da live é isso, né? Que vocês não falam e tal. É só escrito, né? A Alessandra e a Karina, que estão aí, toda de tititi, a gente fez a fase 2 da formação juntas, né? Em setembro. E agora eu me despedi delas, porque eu vou fazer na Espanha. Não te contei isso, né, Karina? Tu não tá sabendo. Professora, é mais atinente à dor física? Teu corretor te fez uma pegadinha aí, Jaque. É mais o quê? Uhul! Karina, vou juntar com férias, né? Pobre faz assim, junta férias com algum curso. Jaque, depois você me explica melhor o que você quis dizer aí, que eu não entendi a palavra atinente, tá bom? Então, olha só. Eu vou começar contando pra vocês a história da Vidyamala. A Vidyamala é assim, ó. Ela começa o capítulo contando de um acidente que ela teve aos 23 anos. Então, um amigo dela bateu lá na porta dela de manhã, ela morava na Nova Zelândia, né? Aí o amigo dela falou, vambora, tô indo embora, tal, vou te dar uma carona. E aí acho que o cara ainda tava, né, era Réveillon, né? É dor física sim. A Breathworks, ela tem um programa adaptado para estresse, ansiedade, depressão, tal, mas não é esse referencial que a gente vai ver nesse livro, tá? Esse livro vai falar bastante de dor, né? Como é o manejo a dor, como é que a gente maneja a dor usando atenção plena, usando o mindfulness. Então, Aida, deita aí, filha. Então, voltando, gente, era depois do ano novo, né, tinha bebido um pouco mais e tudo mais, enfim, foi meio com sono, assim, né, pegaram a estrada meio com sono, assim. E daí eles sofreram um acidente, né, nesse dia. Só que aí, o que acontece? 6 anos antes desse acidente ocorreu quando ela tinha 23 anos. 6 anos antes desse acidente, quando ela tinha 17 anos, ela machucou seriamente a coluna quando ela tentou salvar uma pessoa de uma piscina, dentro de uma piscina. Só que o detalhe é que a Vidyamala já tinha um problema congênito, que ela fala aqui, uma fraqueza congênita. Ela tinha um problema já de nascimento com relação à coluna dela, né? E daí pensa, já tinha um problema congênito, ela se machuca gravemente nessa piscina aos 17 anos e aos 23 anos, né, acaba de vez
com as possibilidades dela viver sem dor. Nessa época, aos 17 anos, quando ela machuca a coluna na piscina, ela já vivia com dores crônicas muito intensas, né? E daí, assim, ela ficou muitos meses num colete de gesso, 2 operações muito grandes, nessa época aí da piscina, né? Então, veja bem que, assim, o acidente aconteceu, na Frida Kahlo, já num corpo frágil, né? Daí, nesse acidente, o que aconteceu com ela? Né? Ela teve uma clavícula quebrada, uma torção de pescoço, contusão e um pulso gravemente deslocado e muita dor. E só 2 anos depois, um raio-x revelou uma fratura causada pelo acidente na coluna vertebral dela, né? Então, o que ela fala aqui, qualquer chance que eu ainda pudesse ter de viver sem dores havia sido destruída. E as dores muito intensas têm feito parte da experiência durante os últimos 30 anos dela. Então, assim, algumas pessoas fazem, né, a formação com a própria Vidyamala lá na Breathworks. Eu tive a oportunidade de assistir 2 palestras com a Vidyamala num congresso que eu fui na Espanha. E aí você vê que, assim, é simplesmente impressionante uma pessoa que vive, né, com as dores que ela tem, o rosto dela é iluminado, assim, sabe? Ela é simplesmente... O rosto dela, a expressão dela é uma expressão serena e feliz. Então ela fica um tempo sentada na cadeira de rodas, quando dá o tempo, que é uma das partes do programa, né, que é uma análise, né, do tempo que você consegue ficar numa determinada posição, fazendo uma determinada atividade. Então ela tem um relógio que avisa ela que está na hora dela ficar de pé. E aí então ela fica de pé apoiada nas muletas, aí o relógio avisa de novo e ela senta. E assim ela passa o dia dela, né? E daí ela conta, assim, que a dor crônica é uma epidemia silenciosa, né? Então, de 6 pessoas, a dor é tão intensa a ponto de causar o desejo de morrer, né? 1/3, né, numa pesquisas no Reino Unido, 1/3 das pessoas relatou sentir dor em cada minuto da sua vida. 7 dias por semana. Esforço equilibrado, obrigada. Nos Estados Unidos, 83 milhões de americanos relataram que a dor afetava sua atuação no trabalho ou em outras atividades, né? Então ela deixa bem claro aqui que, assim, que esse livro, ele não é um guia de tratamento que pode ajudar a aliviar a dor. Não é essa a questão. O mindfulness, ele não está relacionado a gente se livrar das coisas, certo? E sim a gente diminuir a nossa resistência às coisas que acontecem na nossa vida, seja dores físicas, emocionais, fatos e tudo mais, né? Então ela diz assim, ele aborda o que acontece quando se seguem todas as recomendações médicas e a dor continua, que é a dor crônica. Será possível reagir com criatividade em vez de cair em depressão e desespero? Minha jornada com a dor esteve conectada à prática da atenção plena e aos ensinamentos do budismo. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar, né? O programa da Breathworks, a Breathworks, Respira a Vida Breathworks, não são escolas que negam, que viram as costas para as influências do budismo no mindfulness secular. Porque a gente não pode fazer isso, tá? A Vidyamala, ela tem uma experiência de prática dentro da tradição budista, de uma tradição budista chamada Triratna. E o criador do Respira a Vida Breathworks, o Dharmakirti, também. Vidyamala é um nome budista, Dharmakirti é um nome budista. Então, assim, ninguém precisa... a gente vai conversar sobre isso, Jaque. Como diminuir essa resistência, né, por meio da atenção plena. Aguarde os próximos capítulos, vem sempre aqui, não na quinta, agora vai ser na terça. Então, assim, nós não podemos, isso eu sempre deixo claro nas minhas lives, né, nós não podemos virar as costas para as origens budistas do mindfulness secular, da atenção plena secular. Ninguém precisa se tornar budista para praticar mindfulness secular, tampouco para ensinar. Mas a gente não pode, a gente tem que honrar a origem das coisas, né? Então, por exemplo, na nossa formação, né, as meninas estão aí,
a gente tem aula, a gente tem bases budistas e a gente entende dentro do budismo onde é que o mindfulness está inserido. Então a gente tem as 4 nobres verdades e uma das 4 nobres verdades é a gente alivia o nosso sofrimento por meio do caminho de 8 passos, e o mindfulness é um dos passos dos passos desse 8 caminho de 8 passos. Um dia, quem sabe, eu faço uma live explicando isso para vocês, mas por enquanto não. Mas a gente vai falar um pouco tem um capítulo aqui no livro que ela explica essa questão do budismo com o programa, né, que ela criou. Bom, então, assim, isso é muito importante que vocês saibam que o programa, o manejo de dor baseado em mindfulness e a própria Breathworks, elas foram criadas a partir da experiência da Vidyamala. Não é nada artificial, sabe? Que ela leu no livro, vou juntar isso com isso e vou criar um programa. Não. Então eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu, que ela conta de uma noite, né? Então, que assim, depois do acidente, o que ela fez? Ela passou a trabalhar loucamente, né? Ela trabalhava com fotografia, então ela passou 2 anos trabalhando loucamente, até que chegou uma hora que não deu mais, né? Ela estava com muita dor e era para ela ter ficado 2 semanas de cama, ela ficou meses de cama, né? Então, mesmo ficando meses na cama, ela não teve recuperação, não se recuperou totalmente, e um médico sugeriu que ela aplicasse corticoides, né, para dor nas vértebras dela. E daí essa aplicação de corticoide causou uma lesão na bexiga dela e ela não conseguia urinar. Daí ela conta aqui que ela foi hospitalizada, cateterizada e transferida para uma UTI neocirúrgica para ficar em observação. E ela ficava deitada o tempo todo e ficava desconcertada, porque outros pacientes se recuperavam de hemorragias cerebrais e tumores graves e ela não. E ela cada vez mais se sentia doente, com medo. E daí, após um exame que ela fez, depois de tanto tempo deitada, ela teve que se sentar com a coluna ereta por 24 horas para evitar complicações. Ela conta assim, durante as longas horas daquela noite, senti-me à beira da loucura e parecia ouvir 2 vozes falando dentro de mim. Uma dizia, eu não consigo aguentar isso, eu vou enlouquecer. É impossível tolerar isso até o amanhecer. Já a outra voz respondia, você tem que aguentar, você não tem escolha. E essas vozes discutiam incessantemente como um torno, né, que a cada segundo ficasse mais apertado. De repente, daquele caos, algo novo surgiu. Ela diz assim, senti uma clareza intensa e uma terceira voz que disse, você não tem que atravessar a noite até amanhecer, você só precisa atravessar o momento presente. E aí ela diz que imediatamente a experiência dela foi transformada. A tensão que me torturava abriu-se em expansividade e compreendi a verdade do que a terceira voz me dizia. Eu soube, não de maneira racional, mas no meu coração, que a vida só pode se desenrolar um momento por vez. Percebi que o momento presente é sempre suportável e provei a confiança que esse conhecimento traz. O medo se esvaiu e eu relaxei. Sentada com a ajuda de um apoio na cama do hospital naquela noite, compreendi que grande parte do meu tormento crescia por causa do medo do futuro. Os momentos de dor na minha imaginação se estenderiam até o amanhecer. E não do que eu sentia de fato no presente. Sem entender o que tinha acontecido, eu senti que havia descoberto algo extraordinário. Era uma experiência visceral, que ecoou como as reverberações de um terremoto através do meu corpo, dos meus sentimentos e pensamentos, e tinha um gosto de liberdade. Então essa noite é tipo a noite, né? Foi daí que tudo surgiu. E mesmo assim, obviamente, ela passou muitos anos convivendo com a dor crônica, né? Não é também assim, né? Ui, me curei, não tem mais dor, né?
Quem dera houvesse esse tipo de milagre, né, gente? E aí, com o tempo, ela foi conseguindo integrar aquela experiência na vida cotidiana dela, né? Então, ela fala assim, antes eu me baseava na simples dicotomia entre dor, que era indesejável, e ausência de dor, que era o desejável. E por incrível que pareça, descobri que a dor crônica com a qual eu convivia não era realmente o problema. O que de fato me fazia sentir infeliz e aflita era a minha resistência ao sofrimento. E aí, isso não vale só para dor física, isso vale para tudo. E acho que na segunda ou na terceira live sobre o livro, a gente vai falar disso. A gente vai falar dessa resistência que a gente tem ao sofrimento. A gente vai diferenciar sofrimento primário e sofrimento secundário. Vai aprender a identificar essas resistências para que a gente tenha menos sofrimento secundário e que a gente possa cada vez mais aceitar o sofrimento primário. Mas isso é um segundo ou terceiro capítulo aqui do nosso propósito aqui do estudo, tá? E aí tem uma frase, né, que a gente fala bastante, que é tudo a que a gente resiste, persiste. Bom, é claro que assim, aí ela começou a meditar, né, porque ela teve uma experiência visceral do coração, de atenção plena naquela noite, e aí ela descobriu que assim, que as técnicas de meditação e atenção plena na vida diária tem a ver com aceitação, Jaqueline, que a gente vai conversar isso mais pra frente, a gente vai falar bastante de aceitação, porque mindfulness tem muito a ver com aceitação, tá? Mas eu prefiro explicar isso num outro momento, para eu explicar melhor, deixar uma parte só para isso, tá bom? Então, assim, daí a Vidyamala começou a meditar, né? Então, ela começou a fazer uma prática formal, um treinamento formal de atenção plena, né? Então, ela começou a ir no centro budista, né? Umas palavras aqui, gente, que eu não sei ler. Shropshire, é tudo na Inglaterra, tá? Esses nomes de cidades inglesas que eu não sei falar o nome. Então ela começou a praticar a meditação, se tornou budista, dessa tradição Triratna, né? Com base nessa descoberta que ela fez daquela noite, né? Que é uma descoberta muito, muito, muito profunda, que é assim, ó. Embora o meu corpo estivesse machucado, a minha mente ainda estava inteira e eu conseguia sentir paz, né? E eu fiz uma associação agora, é muito interessante, assim, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa experiência com quimioterapia de cachorro, né? E agora eu vou ter de novo. E os cães, mesmo eles usando as mesmas substâncias que os humanos usam, em doses, obviamente, menores, mas compatíveis, né, com a dose que um humano usa, os animais, eles têm muito menos efeitos colaterais da quimioterapia do que o humano. E isso é muito incrível da gente pensar, porque não é uma questão química, biológica, é uma questão que tem a ver com o estado mental, né? O humano sabe o que é um câncer, ele sabe o que é uma quimioterapia, ele tem uma série de representações acerca disso, né? O animal não, né? Ele não sabe, ele sequer sabe que ele está doente, né? E quando eu comecei a pensar nisso, é uma coisa que me alivia, hoje me alivia. Então, tipo, eu olho pra minha cachorra e falo, cara, ela não sabe de nada, a ignorância é uma bênção, né? Ela vai tomar um remédio lá na veia e ela nem sabe do que se trata aquilo. Ela pode até dar umas vomitadas, mas não tem aquele peso, né, uau, tô fazendo uma quimioterapia, eu tô doente, meu Deus, o que vai ser da minha vida, eu vou morrer, eu vou ficar careca. Eles nem perdem o cabelo, vocês querem? Cabelo não, o cachorro tem pelo, Érica. Eles nem perdem os pelinhos dele, tá? É raríssimo o cachorro ter alopécia com a quimioterapia, né? Bom, e aí, então, ela começou aí nesse... Sim, é linda, Rayana, é muito inspiradora, assim. A história da Vidyamala é muito inspiradora, assim, dá vontade, dá força pra gente, sabe? Ouvir um negócio desse. E
Deixa eu ver o que mais aqui. Então, daí, com essas práticas todas, né, de meditação, ela diz assim que gradualmente ela se tornou mais consciente dela mesma e do mundo à volta dela. Aprendi a estar com a minha experiência, mesmo que fosse dolorosa, e habitar o meu corpo com honestidade e delicadeza. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, porque esse trecho é muito central na lógica do programa da Breathworks, né? Porque o programa da Breathworks gradativamente vai nos ajudando, lógico, primeiro a nos abrir ao sofrimento com aceitação, depois ele nos ajuda a ver algo prazeroso, ainda que exista, a encontrar algo prazeroso na nossa experiência. Depois ele nos ensina a ver tudo junto, que na nossa experiência, a nossa experiência de vida, ela é agridoce. Ou um chocolate meio amargo também, como a gente pode dizer, mas o agridoce acho que fica bem claro, né? Então olha que bonito que ela diz aqui, ó. E assim, conhecendo a história dela, a gente entende a lógica do programa. É um programa todo baseado na experiência dela, né? Isso é muito rico, isso é muito rico. Ela diz assim, ó: viver com a dor mudou-me de maneira profunda. Aos poucos, fui capaz de enfrentar a minha nova realidade e nesse processo descobri que ela abarca não apenas a dor e as limitações físicas do meu corpo, mas também inúmeros elementos sutis e belos. Ao resistir à dor e tentar bloqueá-la, eu também bloqueava a beleza. Ao me abrir para a dor, eu abria a porta para uma riqueza de emoções, como o amor, a ternura e a sensibilidade. Percebi que a vida é agridoce. E quando paro de esperar que ela seja apenas maravilhosa ou horrível, e guardo num coração sincero um sentimento da delicada mistura dos dois, sinto-me relaxada e aberta. Ao encarar a minha situação e me tornar sensível a ela, tornei-me uma pessoa mais gentil, mais tolerante e com muito mais empatia pelos outros. Então, daí vocês já podem supor, né, que tudo que a Vidyamala criou, todo o programa da Breathworks, ele é costurado com compaixão, com autocompaixão, com gentileza consigo mesmo, com gentileza com seu corpo, com amabilidade com as nossas experiências durante todo o tempo. Os professores são muito gentis, né? As meninas, não sei se as meninas estão aí ainda, podem reforçar o que eu estou dizendo. A gente vê isso neles, eles são um modelo de gentileza e amabilidade com os alunos, né? A gente aprende, né? A gente vê que eles têm aquela habilidade tão importante de um professor de mindfulness, que é a coisa de você encarnar, né, as características que você está ensinando para as pessoas. Oi, Rose. Daí, assim, nesse capítulo, ela levanta um pouquinho a questão do sofrimento primário e do sofrimento secundário, mas que a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos capítulos, né? Então, o que ela diz aqui, assim, ó, que a experiência da dor e qualquer outra experiência, na verdade, que a gente tenha, pode ser dividida em dois elementos, né? Em primeiro lugar, existem as sensações desagradáveis reais no corpo. Em qualquer momento, até quando a gente está apertado para fazer xixi. Aliás, se a gente pudesse aproveitar o prazer que é, né, sentar lá no... Tem um monge budista, o Mingyur Rinpoche, ele falou isso num workshop que eu fui. Que, nossa, ele fala, né, dá palestras várias horas, assim, ele toma muita água. Mas que aí a hora que ele senta, né, não sei se ele senta eu que sento, é uma projeção minha que ele senta também, não sei se ele faz sentado ou em pé. Mas ele diz que a hora que ele faz xixi, que é assim, que ele aproveita aquela experiência prazerosa o máximo que ele puder. Então a gente, né, consegue, Jaque, a gente tem experiências prazerosas ao longo do nosso dia, né, coisa que a gente faz toda hora, cara, xixi, então vamos aproveitar, né.
Então, voltando aqui, existem sim as sensações desagradáveis reais no nosso corpo em qualquer momento. A Vidyamala vai chamar isso de sofrimento primário. Em segundo lugar, existem as miríades de manifestações de resistência a essas sensações, que ocorrem em nível físico, mental e emocional. Em geral, tudo ao mesmo tempo, né? Que é o que ela chama de sofrimento secundário. E distinguir o que é sofrimento primário e o que é sofrimento secundário é a chave para a gente viver com sucesso com a dor crônica. Porque vai mostrar pra gente como é que a gente vai fazer as mudanças. Ao que a gente está resistindo, o que é que a gente não está aceitando, com o que é que a gente está brigando, né? Então, se a dor for um fato inevitável devido às suas condições de saúde e você tentar superá-la ou bani-la, estará se preparando para o fracasso. A guerra tá perdida já, né? Por outro lado, então, adiantando a questão da aceitação não é algo passivo, aceitação é algo muito ativo, né? Então, por outro lado, se você aceitar de maneira passiva o seu sofrimento secundário, você também passará por aflições desnecessárias. Mas, se você for capaz de distinguir os dois níveis de dor, você conseguirá identificar os hábitos de resistência que causam o sofrimento secundário, né? Esse livro vai ensinar como fazer isso. Esse livro vai ensinar como que você vai treinar a atenção plena para manejo de dor e, obviamente, se você não tem dor, ele vai ensinar você a treinar a atenção plena para outras questões, né? Não é conformismo, de forma alguma. A palavra aceitação para a gente é um pouco complicada, porque ela remete à resignação, e não tem nada a ver com isso, né? Aceitar é parar de brigar com aquilo que está acontecendo com você, seja algo externo ou principalmente coisas que acontecem para dentro da nossa pele, sensações físicas, pensamentos e emoções. Deixa eu ver mais o que aqui. E daí, assim, que eu acho que isso que é muito bonito, sabe? Que ela diz assim, depois de anos praticando meditação e atenção plena, milhares de horas tentando estar consciente enquanto ela deitava ou sentava num corpo cheio de dores, ela sentiu que tinha algo a oferecer para as pessoas, né? Que sofriam e sofrem de crises semelhantes, né? Então, aí ela foi fazer um workshop com o Kabat-Zinn, que o Kabat-Zinn, então, foi o primeiro ser humano a trazer a atenção plena e o mindfulness para o meio científico, né? Secularizado, laico. O Kabat-Zinn abriu em 1979 a clínica do estresse, clínica de redução do estresse na Universidade de Massachusetts, oferecendo inicialmente grupos de mindfulness para pessoas com dor crônica, né? E a Vidyamala aprendeu, né? Porque assim, ela tinha experiência na tradição budista. O Kabat-Zinn também trouxe, né, a experiência dele da tradição budista, mas a Vidyamala, ela une, né, a experiência dela na tradição budista com a experiência visceral, orgânica que ela teve com dor e doença. E daí, então, depois que ela conheceu o trabalho, depois que ela participou de um dos retiros do Kabat-Zinn, ela cria a Breathworks, né? Inicialmente para ajudar as pessoas a manejarem a sua dor e depois formando, né, professores e disseminando esse conhecimento pelo mundo todo. Anos mais tarde, eles adaptaram esse programa para manejo de estresse também, depressão e ansiedade, é um outro programa, né? Então, isso eu anotei aqui como uma coisa importante, mas eu já falei para vocês, né, que a conexão dela com a atenção plena se deu por meio do envolvimento dela com o budismo, que investiga a atenção plena de forma minuciosa. No capítulo 3, a gente vai falar um pouco mais dessa questão das bases budistas, e aí eu vou poder explicar um pouco para vocês essa intersecção, né, entre o mindfulness laico e o mindfulness da tradição budista, de qual sutra do Buda que ele vem, que é do Satipatthana.
Enfim, gente, a intenção, o propósito de hoje era contar para vocês a história dela e que ela criou um programa. Nós não vamos estudar o programa aqui a fundo, tá? Não é o objetivo desse livro. Tem um outro livro que mostra 4 nobres verdades, Jaque. As verdades são 4, a gente brincou lá no SEB a semana passada, que é muito número, né? Então tem 4 isso, 4 aquilo. As verdades são 4, tá? E o caminho são 8 passos, que é o nobre caminho óctuplo. Então, assim, o meu propósito de hoje era apresentar esse início, a história dela, para que vocês pudessem se inspirar também, né? Acompanhar as lives, acompanhar aqui os conteúdos que a gente vai ver. E é isso, assim, daí eu queria que vocês falassem e fizessem perguntas e tudo mais. Não, a gente mistura mesmo, é muito número, assim, é quase uma cabala esse negócio. A gente mistura mesmo. Daí eu tô procurando um poeminha aqui, assim, pra... no final eu vou ler um poeminha aqui pra vocês. Gente, perguntas, comentários, sugestões, estou à disposição. Ninguém quer perguntar? Travou? Podemos terminar então? Quero fazer uma pergunta, mas não tem a ver com dor física. Pode fazer, a gente tem tempo. O pessoal tá quietinho hoje, não quer perguntar nada. Por exemplo, quando uma pessoa se queixa de repetidas experiências negativas. A dona Edna está falando, ela é um ser muito elevado, precisamos muitos cursos para gatinhar até chegar a algum ponto. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. No budismo, a gente acredita que todo mundo tem esse potencial. Não é a Vidyamala que é mais elevada, né? Oi, Silvana. Não é a Vidyamala que é mais iluminada. A iluminação que você está vendo nela, você está vendo nela que você tem também, dona Edna. Você já fez um curso, não precisa fazer mais não, tá? É só acreditar que você é capaz e que você tem isso dentro de você. Não tá tão dentro, né, dona Edna? A senhora já botou um pouquinho pra fora, a senhora tá aqui com a gente, fez o curso, foi muito legal. Então, a Jaque tá fazendo uma pergunta aqui, então tá. Por exemplo, quando uma pessoa se queixa de repetidas experiências negativas provenientes do outro. Por exemplo, uma pessoa que se sente constantemente enganada. Como poderia lidar com isso na atenção plena? Vixe. Peraí, Bianca, já quero ler teu relato, porque eu sei que você tem uma doença crônica interessante. Ô, Jaque, eu não sei. Eu não sei, assim, o que te falar disso, assim. Porque, assim, a única coisa que me ocorre para te dizer é que a gente precisa ter muito cuidado para não invalidar pessoas muito queixosas. Porque a pessoa que se queixa muito, né, especialmente essa coisa, né, de se sentir enganada pelos outros e tudo mais,
a gente tem que partir do princípio que é válido, que é legítimo a experiência dela. Você pode até no fundo não concordar, tá? Mas isso, na verdade, a gente concordar ou deixar de concordar não é muito da nossa conta. Na nossa conta é validar a experiência do outro, né? Então, a gente não usa atenção plena para lidar. Não é bem esse o caminho, né? Porque o que eu tô entendendo aí, o seu lidar é tipo parar de reclamar. E a gente não faz isso. A atenção plena, ela não é um garfo e faca pra gente cortar carne. Ela é um modo da gente estar presente no nosso sofrimento. Da gente, usando aqui a linguagem de hoje aqui do capítulo, da gente aprender a diferenciar sofrimento primário, da gente conseguir identificar as resistências e diferenciar sofrimento primário de sofrimento secundário, tá? Então, assim, eu nunca tinha pensado nessa metáfora, mas modéstia à parte, eu achei uma metáfora muito boa. Atenção plena não é garfo e faca pra gente cortar carne. Ela não tem um sentido utilitário. Bianca, tenho uma doença crônica, hoje está em remissão, ela entrou em remissão exatamente quando eu parei de brigar com ela e aprendi a conviver. Isso mesmo, isso mesmo. É o paradoxo, né, Bianca? Dona Edna diz que foi sim. Oi, Magli, tudo bem? Você já está participando, tá? Eu tô te vendo, acho que você tá me vendo também. Que você enviou uma solicitação para participar, mas você já está participando. Oi, Michele. Ai, gente, lindo. A mãe e a filha, a Michele e a Dona Edna, elas fizeram um grupo comigo juntas, assim, foi muito legal. Sim, as próximas eu tô super motivada. Gente, quando não tiver que acontecer alguma coisa, sei lá, se deu ruim aí alguma coisa na minha vida pessoal, eu aviso, tá? Que, então, gente, hoje não vou conseguir fazer, mas no geral, assim, vai dar tudo certo, né? Eu vou fazer. Lembrando, eu também vou contar isso lá no... Deixa eu ver que oração. Eu também vou contar isso lá no Instagram, que a gente vai mudar o dia, tá? Então, já na próxima terça tem de novo. Então, as lives desse livro vão ser às terças. E o Autocompaixão passou pra quinta, tá? Eu e a Paula. Foi como uma mágica. Passei de um quadro onde me internava todos os meses, tomava 10 remédios por dia. Estou em remissão há 18 meses. Hoje não tomo nenhum remédio. Pude entender que ao aceitar acho que não veio o resto, mas sim, aceitar o diagnóstico, né, aceitar o sofrimento, isso mesmo. É isso mesmo. Não é que a gente vai deixar de fazer o que tem que fazer, tá? Não é que a doença vai sumir, por exemplo, o que a gente aprende, né? Que a dor... Oi, gente, voltei aqui, a internet tinha caído. Então, assim, fiquei meio brava aqui, esqueci o que eu tava falando. Então, que assim, que muitas vezes, viver a catástrofe total. Aliás, o nome desse livro é fantástico, né? Então, assim, quando a gente faz todo esse processo de aceitar o sofrimento primário, o sofrimento secundário diminui quase que totalmente. E sim, é possível que a dor do sofrimento primário também diminua. Tá? A gente tem pesquisas mostrando isso, né? E obviamente, né, a qualidade de vida melhora sobremaneira, né? Porque muito da dor, a gente vai ver isso terça-feira, muito da dor vem dos nossos pensamentos a respeito dela. E especialmente do que ela vai fazer com a gente no futuro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E falando nisso, dessa experiência tão real, né, que a Vidyamala passou e compartilha com todo mundo como uma inspiração muito forte, eu vou ler um trechinho aqui
É um conto, né, da Marjorie Williams. Ele tá no... A gente usa ele no Mindful Self-Compassion. Chama O Coelho de Pelúcia. Vou ler um trechinho dele pra vocês. Eu até postei no Instagram domingo. O que é real? Perguntou o coelho um dia. Vou começar de novo porque eu me distraí aqui, ó, peraí. E a tentativa de controlar e acabar com o sofrimento aumenta ainda mais. Sim, é a briga, né? Só que eu vou ler o poeminha pra vocês. Ele diz assim, ó. O que é real? Perguntou o coelho um dia, quando estavam deitados lado a lado, perto do parque, antes que Nana viesse arrumar o quarto. Significa ter coisas que zumbem dentro de você e uma manivela saliente? Ser real não é como você é fabricado, disse o cavalo de pele. Então, assim, dois brinquedos de pelúcia conversando, tá? Um coelho de pelúcia e um cavalo. Ser real não é como você é fabricado, disse o cavalo de pele. É acontece com você. Quando uma criança te ama por um longo tempo, não apenas para brincar, mas que realmente te ama, então você se torna algo real. Isso machuca? Perguntou o coelho. Às vezes, disse o cavalo de pele, porque o cavalo de pele sempre dizia a verdade. Quando você é real, você não se preocupa em ser machucado. Isso acontece de uma vez e se acaba? Perguntou o coelho. Ou acontece pouco a pouco? Isso não acontece só de uma vez, disse o cavalo de pele. Você vai se tornando pouco a pouco real, demora muito. E é por isso que não acontece com frequência para pessoas que se quebram facilmente ou que têm bordas afiadas ou que têm que ser cuidadosamente guardadas. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu cabelo foi amorosamente arrancada e seus olhos caem e você se torna frouxo nas juntas e muito surrado. Mas essas coisas não importam, no entanto, porque uma vez que você é real, você não pode ser feio, exceto para as pessoas que não compreendem. Eu suponho que você é real, disse o coelho para o cavalo de pele. E então ele desejou que não tivesse dito isso, pois achava que o cavalo de pele poderia ser sensível. Mas o cavalo de pele simplesmente sorriu. Então é uma metáfora contando de como o sofrimento, se a gente encara ele com amorosidade, como que o sofrimento nos torna reais. A Vidyamal é uma pessoa real, que criou um programa real para pessoas que sofrem de verdade. É isso, gente. Tudo bem? Podemos terminar? Antes que o Instagram bata a porta na nossa cara, que já deu 1 hora que a gente tá aqui. Tá bom, então? Então, assim, a gente continua o estudo do livro. Vamos ver o capítulo 2 na terça-feira, às 8 da noite. É mais cedo, tá? É novo dia e novo horário. Na terça-feira, às 20. Eu vou fazer um post lá pra vocês. E eu boto um negócio lá. Vocês já viram que tem é muito avançado esse troço. A contagem regressiva, cara. Encarar o sofrimento de verdade com amorosidade. É isso que a gente tenta fazer, viu, Jaque? Então, Rita, a live vai ficar disponível 24 horas, tá? E depois eu baixo e boto lá no YouTube. Então vocês vão poder... Você tem até amanhã para assistir aqui no Instagram e depois ela fica lá no YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem interagir comigo, pode mandar dúvida, comentários pelo direct, eu respondo. Então é isso, tá bom? Muito obrigada por me dar a oportunidade de compartilhar essas coisas com vocês e interagir, criar conexões e tudo isso. Fico muito feliz. Certo?